Fala pessoal, eu sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é hospitalidade. A hospitalidade era considerada uma grande virtude na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Era quase que uma obrigação da pessoa ser hospitaleira. O hóspede tinha que ser recebido com honras e com as melhores provisões. E se por algum motivo ele estivesse em perigo, era obrigação do hospedeiro proteger essa pessoa, se necessário, com a sua própria vida. Naquele tempo não era comum ter hotéis e pousadas como hoje. E o primeiro motivo disso é que a própria cultura da hospitalidade tornava isso menos necessário. Também naquele tempo as pessoas não tinham tantas provisões, tantos bens materiais, tanto dinheiro para manter um negócio desse funcionando. Muitas das hospedagens que existiam naquele tempo eram locais de muita imoralidade, principalmente utilizados para a prostituição. E muitos desses lugares também que não eram utilizados para esse fim, ficavam fora das cidades, na beira do caminho, nas estradas. Uma estalagem como aquela, por exemplo, da parábola do bom samaritano, de Lucas 10, era incomum naquele tempo. O fato é que a Bíblia dá muita importância à hospitalidade. E no cristianismo, a hospitalidade assume uma nova dimensão. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre a hospitalidade? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você já gostou do tema, deixa o seu like e se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos lá! O maior exemplo bíblico de hospitalidade se dá com Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 18 e 19, diz a Bíblia que Abraão hospedou 3 homens. E depois, em Hebreus, há uma explicação de quem eram aquelas pessoas. Então lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2, está escrito assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Há uma certa controvérsia sobre quem eram aquelas pessoas que Abraão hospedou, mas acredita-se inclusive que eram 2 anjos e o próprio Deus. A gente não sabe exatamente de que maneira que o próprio Deus se manifestou ali para Abraão, mas ficou o exemplo de Abraão como alguém altamente hospitaleiro, que na dúvida de quem eram aquelas pessoas, ele hospedou da melhor maneira possível e ficou então um exemplo. Por isso a Bíblia manda seguir a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Fica então uma espécie de norma interessante para a gente aqui, que é melhor você tratar bem a pessoa e depois descobrir que ela não era digna do que recusar a hospitalidade a ela e depois perceber que ela merecia aquilo. Ou seja, perceber que ela estava realmente necessitada. Tem inclusive uma questão muito polêmica entre nós, na nossa sociedade, que são as pessoas que pedem dinheiro na rua. Às vezes há um receio de que essa pessoa vai pegar esse dinheiro e vai utilizar para comprar droga. Então, a partir desse princípio, eu, por exemplo, tenho como prática sempre ajudar o máximo possível, não dando dinheiro, dando um alimento, dando uma roupa, dando um medicamento para essa pessoa. Mas, em último caso, se a pessoa me pediu e ela disse estar necessitada e pela sua aparência ela está necessitada e a única coisa que eu tenho é o dinheiro, eu dou o dinheiro, seguindo esse princípio aqui. Eu não sei o que ela vai fazer com aquele dinheiro, mas e se ela realmente estiver necessitada, eu deixei de ajudar, isso é pior do que eu ajudar e ela utilizar aquele dinheiro para outro fim. Lembra do texto aqui, alguns sem saber hospedaram anjos. Então, a partir desse exemplo de Abraão e da lei de Moisés, a hospitalidade foi inclusive reforçada nos profetas. A gente vê, por exemplo, Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então, nesse sentido aqui, a hospitalidade ela vai além de simplesmente acolher os viajantes. Ela significa também você se abrir para acolher os pobres, para ajudar os necessitados, inclusive para acolher essas pessoas na sua casa. Nós sabemos que não é tão simples trazer uma pessoa em situação de rua para morar dentro da nossa casa, até porque os motivos pelos quais essas pessoas estão na rua são muito diversos
e nós nem sabemos se todas elas querem. Algumas delas, inclusive, não querem ir para um lugar, uma casa e até mesmo para um abrigo. Mas nós sabemos que muitos acolhem em sua casa pessoas que não têm onde morar ou que foram de alguma maneira abandonadas ou não tem quem cuide delas, como por exemplo uma criança que fica órfã de pai e mãe e é acolhida por uma família amiga ou por um outro parente até o que se decida a justiça, o que vai acontecer definitivamente com aquela criança, ou mesmo idosos que não tem quem cuide deles, né? Não tem filhos, talvez, parentes mais jovens, e são acolhidos em casa por pessoas que vão cuidar. Isso também é hospitalidade. Também no Novo Testamento, a hospitalidade está associada ao amor e a ajudar pessoas necessitadas. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Então, a hospitalidade aqui associada diretamente ao amor. Depois, Romanos, capítulo 12, versículo 13, diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Comunicar com os santos na necessidade significa dividir com as pessoas que estão em necessidade aquilo que você tem. Então, ser hospitaleiro, de acordo com o Novo Testamento, é mais do que você abrir sua casa e deixar alguém na sua casa, né? Muitas vezes a gente abre a nossa casa para amigos, para pessoas já conhecidas. Não é isso. Ser hospitaleiro está diretamente associado a dividir o que nós temos com as pessoas que estão precisando. E aqui há uma ênfase especial para com os irmãos da fé, os irmãos em Cristo, nossos irmãos da igreja, que passam alguma dificuldade. Se você vai até essas pessoas, dividir com elas o que você tem, então a Bíblia também está falando que isso é ser hospitaleiro. Ainda mais naquele tempo em que os cristãos eles perdiam as suas casas, eles eram perseguidos, perdiam seus bens, seu emprego, sua herança, eles eram expulsos de sua família. Isso era muito mais importante. E é interessante que os textos associam o ato da hospitalidade a fazer isso sem murmurações, ou seja, sem reclamar. Isso não pode ser uma obrigação, um peso para nós, mas nós temos que enxergar a oportunidade de sermos hospitaleiros com uma alegria. É algo que Jesus diz que é a melhor coisa dar do que receber. Então, ser hospitaleiro é um privilégio, significa que Deus está te dando a oportunidade de você ser bênção na vida do outro. Inclusive, a hospitalidade passou a ser reconhecida como uma das condições para alguém que queria ser pastor, alguém que queria exercer o ministério da palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Nós sabemos que os pastores precisam ser exemplo para o rebanho. Por isso, todas essas qualificações aqui. Não significa que o pastor tem que ser hospitaleiro no sentido de que todo mundo da igreja tem o direito de ir na casa dele a hora que quiser. O que está dizendo aqui é que, assim como o pastor deve exercer a hospitalidade, seguindo todos esses princípios que eu já apresentei aqui, os membros da igreja devem seguir o seu exemplo. Agora, a Bíblia dá uma outra dimensão para a hospitalidade no Novo Testamento, que é muito interessante. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 7, está escrito assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Ou seja, Cristo nos recebeu quando nós ainda éramos indignos. Ele morreu por nós quando nós não merecíamos. Ele nos amou primeiro. Isso significa que nós também devemos receber o nosso irmão. E receber o nosso irmão, mesmo que ele tenha pensamentos diferentes, gostos diferentes, uma vida diferente da nossa, nós não devemos nos afastar do nosso irmão só porque ele é diferente da gente. É claro que os seus pecados eu não preciso concordar com eles, mas eu não devo me afastar das pessoas só porque elas têm defeitos. Eu também tenho defeitos. Se Cristo fosse agir assim com a gente, ele não teria morrido no nosso lugar, ele não teria vindo ao nosso encontro. Então, da mesma maneira que Cristo nos recebeu, nós também devemos receber o nosso irmão. Se eu só me aproximo daquelas pessoas que concordam comigo ou com quem eu concordo, né, e me afasto daqueles que pensam diferente,
cada vez mais eu vou viver numa bolha e a gente vai aumentar essa polarização que nós estamos vendo aí em várias áreas da vida. Por fim, nós vemos na Bíblia que a hospitalidade é algo que define um cristão, que mostra que alguém realmente é um cristão. Quando a gente vê, por exemplo, Mateus capítulo 25, versículos 34 e 35 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste. É interessante que nessa palavra de Jesus aqui é incluída a dimensão do estrangeiro. O estrangeiro pode ser, por exemplo, o exilado, pode ser aquele que está sendo um perseguido político, ou que está fugindo da fome ou na guerra do seu país. Como nós vemos hoje no Brasil, temos pessoas no nosso país que são estrangeiros, que vieram fugindo da fome, da perseguição política, da perseguição religiosa, das guerras, e estão procurando aqui no nosso país algum tipo de abrigo. Jesus está dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, porque eu fui estrangeiro e você me hospedou. Então os salvos são elogiados aqui pela sua hospitalidade. Esse texto não está ensinando a salvação pelas obras, ou seja, qualquer pessoa que tem hospitalidade vai ser salva, mas está dizendo que o salvo, ele pratica a hospitalidade. Mas afinal, devo levar pessoas para minha casa ou não? Devo pegar um morador de rua ou um familiar que está passando muita dificuldade e trazer para dentro da minha casa ou não? Veja, essa resposta só você mesmo pode encontrar pedindo a Deus sabedoria, iluminação, para que Deus te mostre o que você precisa ou não fazer. Não necessariamente você precisa fazer isso, mas o princípio que fica aqui é do amor, da generosidade, de partilhar com o outro, de socorrer o outro na sua necessidade, de acolher o outro nas suas diferenças para conosco. Isto é a marca do verdadeiro cristão. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixe o seu like se você gostou, e para não perder nenhum dos próximos vídeos, se inscreva e ative o sininho da notificação, tá? Muito obrigado por assistir e até a próxima! A hospitalidade era considerada uma grande virtude na Bíblia. A pessoa fica então uma espécie de... Tá dizendo que... Deixe o seu like também se você gostou desse vídeo, para apoiar o canal. Muito obrigado.